Olá, eu sou a Dé Martini, consultora de imagem e colorista há mais de 15 anos e fundadora da plataforma Resolva Meu Look. A coloração pessoal tem como base ressaltar e favorecer as suas cores naturais. Essa cartela não é para ser um problema, e sim um guia para te ajudar na hora de fazer compras mais assertivas, tanto na roupa, quanto na maquiagem, quanto nos acessórios. Além disso, a cartela de cor pode te guiar na coloração do seu cabelo. E aqui a gente sempre vai pensar na harmonia. A gente vai harmonizar o seu cabelo junto com as cores que o Papai do Céu te deu. Mas, se você quiser pintar o seu cabelo de pink, azul, vermelho, amarelo, se joga. Até porque o seu gosto pelas cores tem muito a ver com o seu estilo pessoal. Lembre-se sempre que a coloração pessoal é um autoconhecimento. Abuse das cores que te favorecem, mas nunca se prive de usar uma cor que você gosta. Se a sua cartela de cor foi um amor à primeira vista, que máximo! Eu tenho certeza que ela vai te trazer muita felicidade. Mas, se você for que nem eu, quando recebeu a cartela não se identificou tanto com as cores, vem comigo que eu vou te contar alguns truques. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Se você recebeu a cartela de outono quente, você é muito sortuda. Eu sou apaixonada pela sua cartela, eu sou outono suave. E a cartela de outono quente é uma cartela mais viva dentro dos outonos. Essa cartela é uma cartela muito linda, com cores muito amareladas, alaranjadas. E eu vou te explicar um pouquinho como que ela surgiu e como que você pode usar ela com muito sucesso. No método sazonal expandido, nós temos sempre as cores das cartelas relacionadas às cores encontradas nas estações do ano. Então, se você é outono, independente de ser outono quente, outono escuro ou outono suave, você tem a beleza dessa natureza na sua cartela de cor. O que é essa beleza do outono? São cores mais amareladas, terracota, elas são mais queimadinhas, são cores mais amarronzadas. E são cores lindas para você, porque normalmente a pessoa que é outono, ela tem uma pigmentação amarelada e por isso que a gente fala tanto na harmonia na coloração pessoal. A sua cartela de cor vai te completar porque você é mais amareladinha. Quando a gente pensa na sua cartela de outono quente, é a cartela do outono que é mais pigmentada, ela é mais forte, porque ela tem mais adição de amarelo também. Então, a sua cartela é muito viva, é uma cartela maravilhosa. Ela tem aqui no começo das cores, as cores mais fáceis de vocês combinarem entre si. Então, se você quiser apostar em alguma peça, tá começando a namorar a sua cartela, eu sempre indico que vocês apostem nessas primeiras cores, que são cores mais fáceis, e depois vocês podem ir para as cores mais pigmentadas. Na nossa cartela, a gente tem mais de 100 tons de cores, e aqui na parte de baixo, a gente começa nas cores mais fortes, e a parte de cima vão as cores um pouco mais claras. Dedé, mas é tudo muito parecido. Não é, tá, gente? Se vocês forem comparar, a parte de baixo, quando a gente tampa do meio, olha a diferença de tonalidade que dá. Então, para quando você estiver começando a usar a sua cartela, eu sempre indico que você leve ela quando você for comprar alguma peça, porque ela vai te ajudar, porque às vezes a gente tem variação de cores, variações de tons, que muitas vezes a gente quer que seja o tom exato, mas se ficar parecido na sua cartela, se entrar aqui nessas cores, já é positivo. Como a sua cartela nasce dessa natureza de outono, ela vai ter muitos tons amarelados, muitos laranjas que você pode usar e abusar, tem o vermelho. E quando a gente pensa nos roxos, nos azuis e nos verdes, também vão ser verdes com amarelo, vão ser azuis amarelados, porque o mais importante dessa cartela é ter essa pigmentação amareladinha. Além das suas melhores cores, eu deixei para vocês na cartela 3 combinações de cores que a gente faz muito quando a gente começa a estudar cor. O que é isso? A gente usa o círculo cromático para nos ajudar, porque muitas vezes quando você recebe a sua cartela, você compra a cor e aí usa com preto, branco e cinza. Não. Aqui já tem a cola para você usar as cores da sua cartela e combinar elas sem erro. A gente tem a combinação de cores complementares, análogas e tríades, mas se você está começando no mundo colorido, eu sempre indico que você comece a combinar 2 para depois chegar na combinação de 3, que é um pouco mais nível hard.
E aqui, o que é legal é que vocês entendam o conceito. Não quer dizer que você vai usar uma blusa dessa cor com uma calça dessa cor. Você pode pensar numa blusa dessa cor, mais um acessório com uma outra cor que brinque. Você pode pensar num cinto. Então aqui são sugestões para você brincar e sair um pouco daqueles básicos que a gente usa sempre. Depois das combinações, a gente tem a parte da maquiagem, que é a melhor parte pra gente. Quando a gente começa com uma cartela, né, quando a gente recebe a cartela, eu sempre indico que vocês comecem pelas maquiagens, porque é algo que a gente não investe tanto, mas que faz muita diferença. Começando pelo lápis, o lápis que eu indico pra você, que é outono, pra todas as pessoas que são outono, independente, né, do sobrenome, eu indico que a gente troque aquele famoso lápis preto que a gente tem pelo lápis marrom. É algo que a gente não tá acostumado, mas, gente, faz toda a diferença. O lápis marrom, ele combina muito com a nossa pele, com o cabelo, com o olho, e é algo que deixa a gente mais harmoniosa. Pensa que a gente tá pensando sempre na nossa técnica, na harmonia, né? Então, o lápis marrom, ele é essencial. É aquele item na sua case de maquiagem que vai ser eterno, você só vai trocar quando ele acabar e ele é perfeito para você. Além disso, eu deixei para vocês outras opções de tons de lápis, porque agora a gente tem os lápis coloridos e eu acho muito legal porque a gente abusa às vezes só do delineado e faz toda a diferença. Aqui embaixo a gente tem a parte de batons. Os tons que eu indiquei para vocês são os tons, obviamente, da cartela que favorecem vocês, mas não são só esses. Vocês podem pensar em batons em tudo aqui que vocês têm. Então, desde um framboesa, de um violáceo, um rosa, um laranja, alaranjado, coral, tudo isso vocês podem usar. E a minha dica é que quando vocês forem comprar batom, que vocês experimentem se puder antes. Porque cada pessoa tem um tom de boca, então quando a gente passa o batom, às vezes ele reage. Esses daqui são os que eu mais indico para a beleza do outono quente. Bora para os blushes. Deixei para vocês 2 tons de blushes, mas entendam, eu quero que vocês entendam o conceito. Como a nossa estação, nossa outono, é uma estação mais terracota, muito mais com profusão de marrom, a gente também vai trazer isso pro blush. Não quer dizer que vocês não possam usar um blush rosado, mas a gente sempre vai indicar um mais amarronzado. E se você gostar de iluminador, que nem eu, que gosta de um brilho, sempre pro dourado. Gente, como a gente tem essa pigmentação amarelada, a gente duplica no dourado. Já as sombras, sempre livre, vocês devem usar e abusar das sombras coloridas se vocês quiserem, mas isso também é de acordo com cada um e com o estilo de cada uma de vocês. Mas, se a gente for pensar numa paleta de cor, uma paleta de cor terracota não tem erro, fica linda. E para finalizar, eu também dei dicas para vocês quando a gente pensa em coloração de cabelo. E quando a gente fala em cabelo, a gente vai falar de harmonia também, como tudo na coloração pessoal. Como a nossa pele é mais amarelada no outono, a gente vai também indicar o teu cabelo natural, mas que você faça uma mecha que seja marronzada, mais pro quentinho. Se você quiser brincar, pensar num dourado ou numa cor mais clara, eu indico um douradinho mais escuro, não tão claro, então nunca vá para um amarelo platinado. E se você for que nem eu, que tinha o sonho em ser ruiva, seja, a gente fica linda no ruivo, e aqui eu deixei uma opção de tom de ruivo para você. Para finalizar, os acessórios, como o seu sobrenome é quente, a gente sempre vai pensar no amarelo, a gente vai sempre pensar no dourado, então use e abuse do dourado, dá para você brincar também com um cobre, dá para você brincar com um bronze, mas existe uma ressalva. O prata não te favorece tanto. Se amar a prata e quiser usar, use, não tem problema nenhum. Só daí capricha na maquiagem. Se você quiser algum dia investir numa joia, algo que dure eternamente na sua vida, sugiro que você escolha algumas dessas que eu vou te indicar, que são as que mais te favorecem. Tanto uma esmeralda que não seja tão clara, aquela esmeralda um pouco mais bruta, mais apagadinha. Ela não vai ser apagada, ela só não vai ser tão brilhosa. O topázio imperial, o turquesa e também o citrino.
Agora que eu já te dei todas as dicas de como usar e abusar da sua cartela, eu quero deixar um recadinho final. Não se esqueça que você pode e deve usar todas as cores, independente dela estar na sua cartela ou não. Caso uma cor que você ama não está na sua cartela, eu vou te dar alguns truques para você usá-la sem peso na consciência. Abuse da maquiagem com as cores que te favorecem. Outro truque seria que seu cabelo ficasse solto, sendo a sua moldura, porque a cor absorve a luz e reflete. Você sabe disso que você fez o teste. Então, quando ela reflete, se a gente tem o cabelo solto, ele moldura o nosso rostinho e isso ameniza o efeito da cor negativa. Se a peça for na parte de baixo, maravilhoso, use e abuse, a parte de baixo não tem problema, gente. A coloração pessoal, a tua cartela de cor, é sempre pensada daqui pra cima, porque é quando a cor reage à luz, né? Então, se tá na parte de baixo, maravilhoso. E se tiver na parte de cima, Dedé, não tem problema nenhum. Você tem que abusar de decote. Por quê? Quando a blusa não tem decote, aqui ela fica pertinho do teu rosto, então ela vai dar um efeito um pouco mais negativo. Se a peça tiver um decote, vai ser melhor para você. Você vai ter mais pele à mostra e a cor vai estar mais distante do seu rosto. Se você quiser ter as cores da sua cartela sempre em mãos, baixe o app do Resolva. Lá você consegue acessar a sua cartela de cor digital. E para facilitar ainda mais suas compras, lá você encontra uma seleção incrível de maquiagem da sua cartela. A cartela de cores mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você for postar um look com as cores que estão na sua estação, use a hashtag abaixo para você conseguir inspirar outras pessoas que têm a mesma cartela que a sua. Espero vocês coloridos por aí. Beijos!